Olá, tudo bem? Os rins podem ser considerados ali o principal órgão do sistema renal excretor, né? Isso devido ali, né, às suas unidades morfofuncionais, chamadas de néfrons, que permitem aos rins filtrar o nosso sangue e a partir daí eliminar ali toxinas e resíduos e metabólitos ali que, se acumulados no nosso corpo, podem ser nocivos para a nossa saúde. Além dessa função, os rins contribuem também de outras maneiras para a nossa homeostasia, ou seja, para o nosso equilíbrio bioquímico. Seja ali ajudando no controle da pressão arterial, pode ser também ali ajudando no equilíbrio ácido básico, né, tentando, nos ajudando ali a equilibrar o pH do nosso corpo, seja pela sua participação no equilíbrio hídrico também, né, todo aquele processo que envolve ali principalmente a desidratação, e também ali, né, no equilíbrio de sais minerais no nosso corpo, tá? E entre essas substâncias que eu citei, que são eliminados ali do nosso corpo a partir dos rins, estão também os diversos fármacos, né, os diversos medicamentos que nós utilizamos, ok? E assim, esses medicamentos, geralmente ali, depois de serem metabolizados ou biotransformados no fígado, né, eles são direcionados ali para os rins, para que possam ou sofrer uma segunda biotransformação ou serem para serem excretados pela urina ou sendo excretados diretamente na urina. Porém, assim como as demais partes do nosso corpo, os rins podem sofrer também efeitos colaterais devido ao uso dos medicamentos. Tá? E aí, quando existem medicamentos que apresentam ali uma capacidade de gerar nefrotoxicidade, né? Ou seja, são medicamentos de efeitos nefrotóxicos, que são capazes de provocar danos e lesões diretamente ali nos rins, e também tem aqueles medicamentos que, ao gerarem efeitos colaterais em outra parte do corpo, acaba sobrecarregando os rins, né, devido às diversas funções que os rins têm no nosso corpo, né? São aqueles medicamentos que podem ali provocar desidratação, medicamentos que podem alterar a pressão arterial, o pH, o balanço ali de sais minerais no nosso corpo, fazendo com que os rins tenham que trabalhar mais para suprir, né, esse desequilíbrio e a partir daí sofrer algum prejuízo. Tá? Então é por isso que nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 10 tipos de medicamentos que são ali de uso comum e que são os principais causadores ali de danos renais, né? E um dos motivos de eu ter trazido esse tema aqui é que entre as principais causas de insuficiência renal, né, que temos hoje no mundo contemporâneo, está justamente ali o uso de diversos medicamentos. Tá? Então, eu vou informar quais são ali os 10 medicamentos mais comuns envolvidos ali com maior risco ou ocorrência de danos nos rins, tá? E aí vocês vão saber, né, se esses medicamentos estão entre ali os que vocês costumam usar com mais frequência, tá bom? Então vamos lá. Temos os antibióticos, tá? Então antibióticos são medicamentos capazes de gerar lesões ali, danos nos rins. Então mais um motivo para ter cuidado, né, ao administrar, ao utilizar esses medicamentos. Laxantes é um outro grupo de medicamentos, principalmente aqueles que geram ali desidratação, capazes também de provocar prejuízos renais. Um terceiro grupo que podemos citar aqui são os medicamentos antivirais, como, por exemplo, alguns usados ali em tratamento de herpes, outros que fazem parte ali, por exemplo, dos coquetéis, né, anti-HIVs, são medicamentos ali antivirais que podem provocar prejuízos aos rins. Tá? Temos também os chamados fibratos,
que são medicamentos que são prescritos ali para baixar os triglicerídeos, né? Ou seja, para baixar ali a quantidade de gordura no sangue, tá? Então, esses medicamentos têm capacidade também de gerar ali prejuízos renais. Mais um grupo de medicamentos, seguindo a nossa ordem aqui, o quinto grupo, eu posso citar para vocês aqueles medicamentos usados ali para combater gastrite e azias, né? Como o omeprazol, por exemplo. E aí o omeprazol é interessante, e fico alerta, devido à popularização recente do omeprazol, que há estudos, né, recentes aí, indicando que o uso por longo período do omeprazol é capaz de provocar ali, danos significativos nos rins, né, e a ponto de aumentar em 20% o risco ali de insuficiência renal entre as pessoas que fazem uso por longo período. Tá? Temos também ali alguns medicamentos usados ali para combater a pressão alta, tá? Como o captopril, a losartana, mas nesse caso aqui eu vou fazer uma observação. Eles geralmente não, esses dois medicamentos que eu citei aqui, né, e outros que agem da mesma maneira para o controle da pressão arterial, geralmente eles não induzem, né, não geram o dano, mas em pessoas que já têm algum problema, alguma doença renal, em vez de proteger, eles podem agravar ainda mais o problema renal, tá? Temos também ali alguns medicamentos prescritos para doenças psiquiátricas, então alguns ali medicamentos antipsiquiátricos, eles podem também provocar ali algum dano renal, caso haja um uso prolongado, tá? E já falei 7 aqui, tá? Então o oitavo, o nono e o 10º tipos de medicamentos que eu vou falar, vou dar um destaque maior, porque eu vou chamar de top 3. São os 3 tipos de medicamentos ali que mais frequentes e mais poderosos ali na hora de provocar danos aos nossos rins. Então nós temos ali em oitavo o diurético. Então os medicamentos diuréticos, tá, são capazes de provocar danos significativos ali nos rins. Os nono são os chamados contrastes, que são, né, aqueles fármacos usados ali em pessoas que vão fazer algum tipo de exame de bioimagem, tá? Então aqueles contrastes ali podem causar danos renais, tanto que o recomendado é que antes que a pessoa faça esses testes, esses exames de bioimagens que necessitem de contraste, que se verifiquem ali, né, façam exames ali para verificar ali os níveis de creatinina, podendo monitorar ali como é que está o funcionamento renal do paciente, tá? E o 10º medicamento e o número 1, né, em ocorrências de insuficiência renal, de danos renais, os anti-inflamatórios, tá? Mas os anti-inflamatórios não esteroides, os anti-inflamatórios não hormonais, tá? Porque nós temos ali os anti-inflamatórios que não são hormônios e temos os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides. Nesse caso aqui, os que têm uma maior capacidade ali de provocar danos nos rins são os anti-inflamatórios não hormonais, né? Aqueles diclofenacos, nimesulida, né? Desse tipo assim. Então, o que é importante aqui passar para vocês na hora de finalizar? Bom, naquelas pessoas, geralmente o uso prolongado desses medicamentos é que aumentam o risco ali, tá, de que hajam complicações renais devido ao uso deles. E naquelas pessoas que já têm algum tipo de problema renal antes de fazer uso desses tipos de medicamentos, aí o risco de ocorrer ali um agravamento e até mesmo uma insuficiência renal é muito maior. Então, nesses casos de quem já tem problema renal e precisa fazer uso desses medicamentos, é bom conversar ali com o seu nefrologista, né, que é o médico que cuida dos rins, para saber se é possível realmente ser prescrito, administrado esses medicamentos, ou até mesmo se precisa fazer ali alguma alteração na dosagem, no protocolo de uso, tá bom? Então, e naquelas pessoas que não têm
anteriormente um problema renal, mas que vai fazer uso de alguns desses medicamentos por longo período, é importante pedir, lembrar ao médico, né, de monitorar ali através de exames simples mesmo, como é que está ali o funcionamento dos seus rins. Da sua parte, algo importante e simples que você pode fazer é ingerir bastante água, tá? Então, quem estiver fazendo uso desses medicamentos por longo período devem mais do que nunca ingerir água. Por quê? Porque boa parte desses danos que esses medicamentos causam se devem à desidratação. Eles provocam ali desidratação, que leva a prejuízos renais, ou então eles geram ali cristais ou algumas substâncias que os rins passam a ter dificuldade de metabolizar e eliminar. Então, com a ingestão de água, esses danos são amenizados, tanto devido ali à desidratação, né, a complicações renais por falta de água, desde que a presença de água também vai ajudar ali a eliminação de possíveis cristais ou substâncias que sejam formadas, tá? Lembre-se que esses riscos são ainda mais potencializados naquelas pessoas que se automedicam, né, usam medicamentos ali por conta própria, tá? Então lembre, os medicamentos precisam ser prescritos, tanto o seu uso quanto a sua interrupção. Qualquer dúvida, né, entre em contato com o seu nefrologista e lembre ali ao médico que prescreveu esses medicamentos para fazer o monitoramento, né? Além de sempre informar, né, ao médico que te atendeu e que prescreveu ali o medicamento da existência de um problema renal existente nas pessoas que se encaixam nesse perfil, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, permaneçam aqui no canal para continuar recebendo mais dicas como essa sobre saúde e medicamentos. Fiquem à vontade para curtir e compartilhar o vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Até mais.